Aqui é a professora Mayra. Vamos dar início a mais uma aula de DD, né, de Design Digital. Na aula passada, nós falamos um pouquinho aí sobre os conceitos de o I, o X, né? Fizemos uma atividade lá no Forms e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Pessoal, essa aula também vai ser um pouquinho teórica, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre teoria das cores, vamos falar um pouquinho sobre organização, etc, tá? Mas acredito que já a partir da próxima aula a gente já vai fazer algumas coisas aí na prática, ok? Então tem um pouquinho de paciência, a gente precisa entender alguns conceitos, né? Antes de a gente começar a parte prática de design digital, ok? Pessoal, lembrando que eu estou gravando os vídeos, né? Principalmente porque eu tenho medo da gente ficar dependendo da internet e chegar o horário da aula e cair a internet, e acabar a energia, assim é mais garantido, tá? Mas sempre no horário da nossa aula eu estou online, estou disponível, então é só vocês mandarem mensagem se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, ok? Espero que vocês estejam gostando das aulas. Qualquer coisa, é só mandar mensagem para mim, dando feedback, que a gente vai se acertando, ok? Pessoal, vamos lá então. Eu vou mostrar a minha tela. Beleza? Pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, certo? Hoje nós vamos falar sobre sistema de organização, navegação e teoria das cores, ok? Esse slide que vocês estão vendo aqui na tela, eu vou estar disponibilizando ele para vocês também aqui dentro do nosso canal, ok? Então vamos lá. Bom, vamos começar, pessoal, falando sobre arquitetura da informação. O que é essa arquitetura da informação? A arquitetura da informação, ela está ligada ao conceito de UX. O que é o UX? Nós vimos o X na aula anterior. Então, o X é User Experience, né? Então, dentro do UX, nós vamos visar a melhor experiência do usuário com relação ao nosso sistema, com relação ao nosso site, ok? Então, a arquitetura da informação, ela está ligada a esse conceito de UX que nós aprendemos na aula anterior. Pois a AI, a arquitetura da informação, define as estruturas do site, sistema, e através da arquitetura da informação que vamos organizar onde cada parte do site e sistema vai ficar, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre essa questão da organização dentro de um site, dentro de uma página, né? Como é que eu faço essa organização, ok? Então, nós vamos falar sobre sistema de organização e sistema de navegação, ok? O sistema de organização, ele é um componente da AI, responsável por organizar os elementos estruturais e visuais do site ou do sistema. Através do sistema de organização, podemos classificar e ordenar as informações que serão apresentadas. O principal desafio aqui é organizar a informação de forma lógica e intuitiva, ajudando assim o usuário a encontrar o que precisa. Então, pessoal, quando nós vamos construir lá um site, quando nós vamos construir um sistema, a gente precisa organizar as informações de uma forma lógica, né? E de uma forma que seja intuitiva e fácil do usuário encontrar, né? Vocês já devem ter entrado em algum site, tá? Em um site que tenha muita informação e ficar perdido, não saber onde que você precisa clicar para acessar determinada informação, tá? Então, se você não saber se organizar, fica bem difícil mesmo, ok? Então, principalmente para o usuário. Então, lembrando lá no conceito de User Experience, a gente sempre tentar fornecer uma experiência agradável para o usuário. E se você não fazer as suas páginas, o seu site organizado, dificilmente ele vai conseguir ter uma experiência boa, ok? Nós temos algumas formas de organizar a informação. Nós podemos organizar através do esquema exato e do esquema ambíguo. Dentro do esquema exato, nós temos a ordem por tipo alfabeto, tempo, cronologia, localização geográfica e sequência. E dentro do esquema ambíguo, nós temos por assunto, por tarefa, público-alvo, metáfora ou híbrido. Então, a gente vai falar mais detalhadamente sobre cada um desses tópicos nos próximos slides, ok?
Bom, dentro do esquema exato, vamos falar primeiro sobre a organização em ordem alfabética, né? Então, quando que é recomendado você fazer esse tipo de organização? É indicado para grandes conjuntos de informações, com um público diversificado. Então, por exemplo, nós temos uma imagem aqui do lado do site do Senac, tá? Dentro do site do Senac existem muitas informações, né? São vários cursos que é disponibilizado pelo Senac, tá? Então, aqui está escrito assim, ó, conheça nossos cursos pelas áreas. Reparem aqui que está tudo em ordem alfabética, ok? Então, aqui, ó, arquitetura e urbanismo, beleza e estética, certificações em tecnologia, comunicação e artes, desenvolvimento social, etc. Então, tá, como é muita informação, tá, aqui tá por ordem alfabética. Quando o usuário clicar aqui em conhecer os nossos cursos, ele já vai pensar, pô, qual curso que eu estou procurando? Ah, eu estou procurando um curso na área da saúde. Então, eu vou direto descer lá até o S, tá? Se não tivesse por ordem alfabética, tivesse tudo embaralhado aqui, ficaria mais difícil, né? A pessoa ia ter que ficar lendo tópico por tópico até conseguir achar o curso desejado dela. Então, dessa forma, esse esquema exato por ordem alfabética deixou muito mais fácil a localização das informações, ok? Lembrando que é indicado usar o esquema exato em ordem alfabética quando você tem muita informação, você tem muita coisa, que é esse exemplo que a gente tem aqui do lado, ok? Dentro do esquema exato também, nós temos o tipo de organização por tempo, tá? Ou por ordem cronológica. Ele é indicado para mostrar a cronologia dos eventos. Então, por exemplo, aqui nós estamos no site da revista Super Interessante. E a revista Super Interessante, como qualquer revista, todo mês eles lançam uma nova edição, né? Uma nova capa com temas diferentes. Então, se você entrar lá no site da Super Interessante, não seria legal você dividir a organização por ordem alfabética, né? Porque daí seria vários temas diferentes. Mas como que eles organizaram? Eles organizaram por tempo. Então, reparem que aqui, ó, ele vai do mais atual, né, do mais recente para o mais antigo. Então, aqui, ó, março de 2016, abril, maio, junho, julho. Então, ele está por ordem cronológica. Então, se a pessoa entrar na parte dos mais recentes, o que vai estar mostrando primeiro vai ser a edição mais recente da revista e depois as edições mais antigas, tá? Então, esse tipo de organização, né, por tempo, ele é utilizado dessa forma, ok? Próximo tipo de organização dentro do esquema exato é por localização, né, geográfica. Tratamento de informações vindas de diferentes locais, de diferentes lugares. Então, mais uma vez, nós estamos aqui dentro do site do Senac, e aqui está mostrando o quê? Está mostrando as unidades, né? Então, aqui ele está dividido como? Ele está dividido, ó, Grande São Paulo, interior. Então, eu sei que eu quero procurar uma unidade do Senac que fique em São Paulo, né? Então, eu vou vir aqui, ó, Grande São Paulo. Então, aqui eu sei que eu tenho unidades que estão no centro de São Paulo, né? Taboão da Serra, Tatuapé, 24 de Maio, Aclimação, Consolação. Eu preciso de uma unidade do Senac no interior, então eu já vou me encaminhar para essa segunda coluna, ok? Então, vários sites, eles têm esse tipo de organização por localização, né? Então, por exemplo, eu vou entrar no site de uma faculdade, sei lá, uma faculdade grande, por exemplo, a Unip, que tem vários campos, né? Então, eu posso entrar na Grande São Paulo, no interior, eu posso procurar os Unips que são fora de São Paulo, né, em outros estados. Então, esse tipo de organização geográfico é realmente quando você quer segmentar por geográfico mesmo, por localização, né? Onde que está essa faculdade, esse curso e etc. Ok? Dentro do esquema exato, nós temos também o tipo sequência. Organiza itens em ordem de grandeza, números em ordem crescente ou decrescente. Então, por exemplo, aqui nós estamos no site do UOL, né? E nós temos aqui uma hospedagem de site, tá?
E aqui ele está organizando por ordem decrescente. Então, reparem que aqui está do número maior e vai indo para o menor, ok? Então, aqui tem algumas informações, ó. Então, reparem, ó. 501, 178, 141, 33, 28, 23. Então, ele está em ordem decrescente. No caso aqui, ele está do maior para o menor, ok? Também é um outro tipo de organização, ok? Então, aqui ele está mostrando por tweets, né? Os últimos tweets. Então, 501 pessoas tweetaram com determinada hashtag aqui, tá? E assim sucessivamente. Bom, então nós terminamos aqui a coluna do esquema exato, né? Vamos falar agora do esquema ambíguo. Dentro do esquema ambíguo, nós temos a organização por assunto. Então, ele vai organizar, dividir a informação em temas. Esse tipo de organização aqui, do esquema ambíguo por assunto, ele é muito usado, tá, gente? Então, a gente consegue enxergar ele facilmente em vários sites aí na internet. Então, por exemplo, nós estamos aqui dentro do site da Folha de São Paulo e aqui ele está dividido por assunto, né? Então, tem aqui, ó, opinião, política, mundo, economia, cotidiano, esportes, cultura e etc. Então, a pessoa vai clicar exatamente no tipo de assunto que ela quer ler. Próximo tipo do esquema ambíguo é por tarefa. Então, ele organiza, divide a informação pela ação que essa executa. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou provavelmente dentro da parte de login de um site e ele está organizando por tarefa. Então, qual tarefa eu consigo executar aqui dentro? Então, eu consigo, dentro do meu cadastro, alterar os meus dados, alterar o meu login, alterar a minha senha ou entrar em contato com o suporte técnico, ok? Então, esse é o esquema ambíguo de tipo tarefa. Nós temos também o público-alvo, que organiza e divide a informação pelo tipo de usuário. Então, eu posso organizar exatamente o tipo de público que eu quero alcançar. Então, eu posso colocar, sei lá, público adulto, público infantil, masculino, feminino, né? No caso aqui da Caixa, ele está organizando por pessoa física e por pessoa jurídica, né? Então, se você é uma pessoa física, né, você porta um CPF, você vai acessar essa coluna aqui do lado esquerdo. Se você é uma empresa, né, você vai possuir um CNPJ, você vai consultar essa coluna aqui da direita. Então, está dividido aqui por público-alvo, ok? O próximo tipo de organização aqui do esquema ambíguo é por metáfora. Então, ele organiza e divide de forma a orientar o usuário para o que lhe é familiar. Então, por exemplo, a pessoa digitou lá no site HTML5 e CSS3. Então, aqui ele não vai jogar para mim apenas um livro que tenha o tema HTML5 e CSS3. Ele vai me jogar vários outros livros que estão relacionados a essa mesma família, esse mesmo tema, né? Então, reparem que aqui, ó, ele me deu vários resultados, né? Mas todos esses resultados estão relacionados com aquilo que eu tinha digitado na parte de cima. Então, esse é o tipo de organização por metáfora, ok? Nós temos também o esquema ambíguo do tipo híbrido. Ele organiza e divide a partir de 2 ou mais esquemas. Normalmente causa confusão ao usuário. Então, nesse aqui, no tipo híbrido, eu estou usando dois tipos de organização. Eu estou usando por assunto e por público-alvo. Então, por exemplo, aqui, ó, por assunto, roupas, calçados, equipamentos. Por público-alvo, feminino, infantil, masculino. Então, ele está usando dois tipos de organização. Esse esquema não é tão indicado, gente, porque ele pode gerar confusão ao usuário. Se eu fosse desenvolver esse site, o que eu teria feito? Eu teria primeiramente pedido para a pessoa escolher o público, né? Se é feminino, se é infantil, se é masculino, e dentro do tema que ela escolheu, por exemplo, se eu escolher aqui feminino, vai aparecer já para mim roupas, calçados, equipamentos, tudo feminino, né? Se eu escolher masculino, vai aparecer roupas, calçados, equipamentos do tipo masculino, tá? Porque assim fica mais fácil do usuário encontrar o que ele quer e fica mais organizado também, ok? O sistema de navegação, a partir da arquitetura da informação, que especifica meios
eficientes do usuário navegar dentro de uma aplicação web, sua função principal é indicar para esse usuário sua localização atual e mostrar o conteúdo, o caminho correto para que ele chegue ao seu destino. Os elementos de um sistema de navegação são divididos em duas partes: navegação embutida e navegação remota. Então, dentro da navegação embutida, nós temos o quê? São os elementos de navegação que fazem parte do conteúdo da web do site, ok? Então, dentro da navegação embutida, nós vamos ter tudo que vai estar dentro do site. Eu não vou precisar puxar nenhuma informação de fora, ok? Então, é tudo que está embutido ali dentro, como logotipo, barra de navegação global, breadcrumb, passo a passo, cross-content. Já o tipo de navegação remota é formada por elementos externos à hierarquia do site. Então, quando você coloca dentro do teu site alguma informação que vai vir de fora, né, que vai vir externamente, como mapas do site ou sumário e índice remissivo. A gente vai ver também mais detalhadamente nos próximos slides. Bom, vamos falar do sistema de navegação embutida, começando pela parte do logotipo e da barra de navegação global. Então, aqui, ó, o logotipo, ele sempre vai estar embutido no site, né? É importante que todo site tenha um logotipo, né, para você poder reconhecer. No caso aqui, nós estamos no site, novamente, do Senac, e aqui em cima eu tenho o logotipo do Senac. Nós temos também uma barra de navegação global. Então, por exemplo, essa barra que fica aqui no canto esquerdo, ela é uma barra global, né? Então, é uma barra que já vem embutida no site e sempre vai estar na mesma posição. Sistema de navegação embutida breadcrumb. O que é esse breadcrumb? É uma hierarquia de navegação. Então, por exemplo, nós estamos aqui com um exemplo do site do Submarino. Então, você entrou lá na categoria livros. Dentro da categoria livros, você entrou na parte de informática. Dentro de informática, você entrou em programação. Então, esse breadcrumb aqui, ele vai indicar os subníveis aqui que você entrou, ok? Então, ele mostra exatamente onde você está, mas o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Então, primeiro você ser livros, depois informática, depois programação. Reparem que isso daqui é uma hierarquia, né? Um está dentro do outro, ok? Daí aqui tem um zoom, né? Para ficar um pouquinho mais claro da gente enxergar. Nós temos também dentro do sistema de navegação embutida o tipo passo a passo. Vocês já devem ter visto isso daqui, principalmente quando você vai fazer uma compra online, né? Então, quando você faz uma compra online, normalmente eles colocam esse esquema aqui de passo a passo para você conseguir visualizar exatamente em que passo você está, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma compra, né, o número do pedido, quando que foi a data, né, da compra, e nós temos aqui, ó, quando o pedido foi realizado, quando o pagamento foi aprovado, entrega à transportadora, entrega finalizada. Então, tem passo a passo de todos os processos aqui dessa compra, tá? Isso fica bem claro para o cliente para saber, quando que o meu pedido foi para a transportadora. Então, aqui dentro da transportadora, eu já consigo gerar um código de rastreio, eu já consigo saber se meu produto está chegando. Então, esse esquema aqui, passo a passo, é bem interessante e ele é muito utilizado também. Sistema de navegação embutida cross-content provê ao usuário uma lista de links relacionados ao conteúdo atual da página. Então, aqui, ó, é daquele mesmo exemplo que a gente usou alguns slides atrás, né? Então, o usuário, ele pesquisou aqui por um livro de programação, no caso aqui é um livro de Python, e na parte de baixo, ele já deixa algumas sugestões, né? Então, o que ele pensa? Se a pessoa está procurando um livro de programação, eu vou sugerir alguns outros livros desse mesmo assunto, tá? Então, aqui reparem que tem vários outros livros de Python também, né? De atores diferentes, com preços diferentes. Então, de repente, a pessoa clicou nesse livro, mas ela fala assim, não sei, acho que eu não gostei muito desse. Ao invés dela ter que voltar e procurar tudo de novo, aqui na parte de baixo já tem algumas sugestões do mesmo assunto, tá? Então, isso é cross-content.
Nós temos também o sistema de navegação remota, que é o mapa do site. Então, a grande maioria dos sites, pessoal, quando você desce, principalmente lá no final da página, eles têm essa parte aqui, ó, que é a parte de mapa do site. Então, dentro do mapa do site, ele vai mostrar todas as categorias que tem naquele site. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o painel do usuário, fique por dentro, a editora Senac, editorial, imprensa, área comercial e ajuda. Então, aqui tem de uma maneira um pouquinho menor, né? Ele não deixou tão maximizado, tão grande as informações, mas tem todas as informações do site, todos os menus, todas as categorias. Então, isso daqui seria o mapa do site, ou também pode ser chamado de sumário. Bom, outro tipo aqui de sistema de navegação remota é o índice remissivo. Então, para que serve esse índice remissivo? Ele é utilizado principalmente quando é um site que tem muita informação, né, que tem muitas categorias, e eles colocam aqui, sem a pessoa digitar, os principais tópicos, os que são mais procurados dentro do site. Então, a pessoa clicou aqui, ó, na barra de pesquisa, reparem que a pessoa nem escreveu nada, não tem nada escrito aqui, mas já desce uma lista com os principais temas, com os temas que são mais pesquisados dentro do site. Então, ao invés da pessoa ter que digitar ou ficar procurando aqui, como que o site consegue gerar um relatório, né, de acompanhamento para saber quais são os menus mais acessados dentro do site? Aqui ele já desceu uma lista de sugestões, tá? Porque ele sabe que as categorias aqui que são mais pesquisadas dentro desse site, ok? Bom, então terminamos aqui a parte de arquitetura da informação, né? Essa parte de organização do conteúdo dentro do site. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cores. Como nós devemos escolher as cores do nosso site, do nosso sistema, ok? As cores, pessoal, elas podem provocar várias reações, tá? Isso está relacionado com a psicologia, tá? Então, é exatamente o que eu coloquei aqui, ó. As cores podem provocar algumas interações psicológicas e associativas, porém, elas vão mudar de acordo com a cultura, de acordo com os costumes do lugar, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Dentro da teoria das cores, a teoria das cores foge dos conceitos matemáticos e físicos, mas com o círculo cromático podemos avaliar as cores que mais combinam a partir destas e criar novas formas de agrupá-las. Então, aqui, ó, nós temos o círculo cromático, tá? Onde tem todas as cores. Então, nós temos, se vocês lembrarem um pouquinho lá das aulas de arte, né? Vocês já devem ter estudado um pouquinho sobre isso, né? Então, nós temos as cores primárias e as cores secundárias, as cores quentes, as cores frias, né? Então, dentro dela, nós vamos aprender algumas combinações e como utilizar essas cores. Vamos falar sobre a combinação monocromática, também conhecida por tom e sobretom. A combinação monocromática consiste em escolher apenas uma cor e aplicar diferentes tonalidades, variando a sua saturação e luminosidade. Esta composição de cores é sinônimo de sofisticação, porém pode parecer monótona, já que há pouco contraste. Então, dentro da combinação monocromática, você vai escolher uma determinada cor e você vai trabalhar com as variações dessa cor. Então, por exemplo, eu escolhi esse azul mais escuro, né? E eu vou, dentro do site ou dentro do sistema, utilizar as variações dessa cor, tá? É bastante utilizado esse tipo de combinação, porém, fica um pouquinho monótono, né? E dentro da página ou do site, porque você está usando apenas uma cor, então há pouco contraste. Um exemplo aqui de combinação monocromática, né? Nós temos aqui a arte do Batman, né? Então, reparem que dentro aqui da combinação das cores, ele está trabalhando com praticamente duas cores aqui, né? A gente tem o azul, né? Várias tonalidades do azul, né? Tem um azul mais escuro, um azul mais claro, um azul um pouco mais acinzentado, né? Só aqui no cinto dele que é marrom, né? Mas em todo o uniforme ele está trabalhando em cima de uma única cor.
É a mesma referência aqui para essa arte aqui da mulher gato, né? Então aqui também é um exemplo de utilização da combinação de cores monocromático. Então eu estou usando só o preto, né? Várias variações de preto. O preto mais escuro, o preto um pouco mais claro, mais acinzentado e assim por diante, ok? Vamos falar um pouco agora sobre a combinação análoga. Neste estilo, usamos uma cor primária e suas duas colorações vizinhas na roda das cores. É ideal escolher o tom mais claro como dominante, enquanto os outros funcionam como detalhes. Para evitar que o estilo fique carregado, aposte em pequenos itens neutros, assim você encontra o equilíbrio perfeito. Então, por exemplo, nesse tipo de combinação análoga, você vai escolher uma cor mais clarinha, né? Para ser a cor principal, né? Para ser a cor que vai ser mais utilizada, e uma cor mais escura para você fazer os detalhes, tá? E se você for utilizar aqui essa roda cromática, né? Esse círculo cromático, normalmente o pessoal usa como se fosse uma tríade, né? Pega uma cor e as suas vizinhas aqui do lado, ok? Um exemplo nós temos aqui nessas duas imagens, né? Então, reparem, se a gente voltar aqui no círculo cromático, né? São cores vizinhas. Então, por exemplo, aqui, ó, o vermelho com rosa, o laranja com amarelo, tá? Então, são cores vizinhas. Então, são cores que normalmente combinam, tá? Que dá um contraste legal e ficam assim, mais atrativas e como aqui, ó. Então aqui ela escolheu um vestido amarelo, né, e colocou um sobretudo laranja, né, e aqui uma calça rosa, uma blusa vermelha, né, seguindo esse padrãozinho que a gente viu aqui na combinação análoga. Cores complementares. Aplicam-se duas cores que estão em posição oposta na roda de cores, ou seja, uma cor fria e outra quente. Por isso é uma das harmonizações mais arriscadas de se fazer, já que o contraste é marcante. Então, dentro das cores complementares, você vai pegar uma cor quente e uma cor fria. Normalmente elas estão em lados opostos aqui do círculo cromático, tá? Então, por exemplo, ó, um vermelho com verde, um amarelo com azul, tá? Um verde com rosa, né? Então, é um pouco arriscado porque fica bem marcante, tá? Mas também fica, ao mesmo tempo de ficar marcante, normalmente você se lembra muito bem de animações, de desenhos que utilizam esse tipo de combinação, tá? Então, por exemplo, aqui, essa arte do Minions, né? Então, a cor aqui do Minion é amarelo e o seu macacão é azul, né? Então, uma cor quente com uma cor fria. E a mesma coisa aqui do Wolverine, né? O uniforme aqui do X-Men, o do X-Men um pouco mais antigo, né? Então, também, dominante aqui o amarelo, né? Uma cor quente com uma cor fria, que é o azul. Opa! Não, tá certo. Cores complementares. Para combinar as cores tríades de forma certeira, é necessário escolher três colorações opostas e estas devem formar um triângulo na roda das cores. Então, aqui dentro da tríade, né, como o próprio nome já diz, é uma combinação com três cores, né? E essas cores, elas estão opostas aqui dentro do círculo cromático, né? Então, praticamente duas cores vizinhas aqui, né? Laranja e rosa, e uma cor totalmente distante aqui, né, do lado oposto, que é o verde, ok? Então, aqui, utilizando mais uma vez o círculo cromático. Dentro dessa combinação, a gente pode ver aqui, ó, essa arte do Superman, né, onde nós temos três cores também, né? Nós temos o azul, né, que é dominante também no uniforme, o vermelho e o amarelo. Vamos falar um pouquinho sobre o que traz as cores quentes, né? O que remete às cores quentes para a gente. As cores quentes, elas são formadas pelo vermelho, laranja e amarelo. Essas cores, elas estimulam o cérebro a pensar em comida, pois o ser humano aprecia alimentos cozidos e quentes por natureza. Então, reparem, pessoal, quando vocês forem num restaurante, quando vocês forem no fast food, normalmente eles utilizam essas cores quentes. Então, um exemplo aí bem famoso é o McDonald's, né? Qual que são as cores do McDonald's?
vermelho e amarelo, tá? Então, são cores quentes, cores que o nosso próprio cérebro faz lembrar, faz associar a comida. Então, se você vai fazer um site aí de um restaurante, de uma rede de fast food, etc., tente pensar aí em utilizar essas cores. O vermelho, pessoal, lembra obrigatoriedade, atenção ou negativa. Ele pode ser bem utilizado em botões, alertas, sites onde envolve relações afetivas. Combinado com outras cores quentes, pode ser usado em sites de alimentação. Então, o vermelho ele é muito utilizado para você chamar a atenção para determinado ponto, tá? Então, ele é bastante utilizado em botão, né? Nesses balõezinhos aqui, ó, de promoção, comunicado importante, promoção relâmpago, né? Então, é uma cor viva, é uma cor que chama bastante atenção. O laranja também é uma cor que chama bastante atenção, um pouco menos, né, que o vermelho. Ele orienta a comunicação, a criatividade e também é associado à alimentação, tá? Então, o laranja, ele também é uma cor que chama bastante atenção, né? É uma cor bastante viva, um pouco menos aí que o vermelho, e ele também é utilizado para alimentação e também é associado à criatividade. Então, tem alguns exemplos aqui, né, de utilização do laranja. O amarelo transmite felicidade e é considerado acolhedor e estimulante. Sites de vendas e entregas costumam associar esta cor por estimular o otimismo e a esperança. Então, o amarelo, pessoal, ele é bem associado à felicidade, né, ao sol, um dia bem quente, né, um calor, né, que normalmente as pessoas fazem atividades ao ar livre, né? Então, o amarelo é bastante utilizado em sites aí de vendas, em sites de entrega, né? Então, é uma cor bem estimulante, bem agradável, que traz otimismo e esperança. O verde, ele lembra a natureza. Então, normalmente, ele é associado à saúde, o que está no ambiente natural. Ele transmite paz, quietude junto à natureza e traz também a ideia do orgânico. Então, o verde, pessoal, ele é bem utilizado quando a gente está tratando de coisas da natureza, produtos naturais, né? Então, aqui ó, nós temos um site de comidas orgânicas, tem um site aqui também ó, de natureza e equilíbrio, então relacionado a chás, né? Também esses sites assim que vende chá detox para emagrecimento, etc. Então, o verde é bem associado à natureza. O verde escuro, ele pode representar o dinheiro ou a sorte, tá? Então, esse verdinho um pouco mais claro, né? Algumas tonalidades de verde é associada aí à natureza, né? Como eu falei. E o verde um pouco mais escuro, ele é relacionado à sorte ou ao dinheiro. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos um site aqui, né? Que provavelmente é um site de loteria, né? Que vende, sei lá, essas cartelas, né? Tem aqui, ó, sorte extrema, outra promoção aqui, ó, da Liquigás, botijão da sorte. Então, normalmente o verde o verde escuro, né, está associado à sorte, ao dinheiro também. O verde claro lembra ecologia, saúde, cura, medicamentos naturais e terapia, né? Então, assim, um verde um pouquinho mais claro, né? Assim, igual essas imagens que vocês estão vendo aqui, ele também é associado a esses tópicos que eu mencionei: saúde, cura, medicamento, bem-estar. O azul esverdeado, ele lembra saúde, hospitais e medicamento. Então, normalmente, pessoal, sites assim de medicamento, site de farmácias, por exemplo, né? Até mesmo o logo do SUS, né? Utiliza bastante aqui os tons de azul. Então, esse azul um pouquinho mais esverdeado, ele está associado à saúde, medicamento, hospital e etc. O azul claro, ele associa a paz, calma e também a saúde. Então, outros exemplos de sites que utilizam o azul. Então, aqui a gente tem o site da Mil, Doutor Consulta e o site do Hospital Sírio-Libanês. O azul escuro
Vibrante transmite confiança, determinismo, agilidade, usado em sites de bancos e transações, assim como no turismo. Então, aqui nós temos como exemplo o site da Caixa, o site do Business, né? Então, tudo associado também à corporação. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas a cor da informática também é azul, tá? Então, o dia aí que vocês se formarem, né, que a gente for fazer a formatura de vocês, normalmente vocês usam uma beca, né, e coloca como se fosse uma faixa aqui no pescoço, e essa faixa é azul para informática, tá? Eu sei que para a área da saúde, o pessoal que se forma em enfermagem, por exemplo, é o verde, tá? O pessoal da administração é vermelho. Então, todas as cores, elas têm aí o seu significado. Roxo ou lilás. Ele é associado à terapia, curas, cosmético, bem-estar, anti-envelhecimento. Também pode ser associado ao feminismo, amor ou luxúria, depende do contexto. Então, o roxinho, né, o lilás, ele é bem associado a produtos cosméticos, né, produtos de beleza, produtos de anti-envelhecimento, a sites mais voltados para o público feminino, ok? O rosa está relacionado ao romantismo, carinho, ternura e ingenuidade. Ele remete também ao feminino, a mulheres, moças, artigos infantis, etc. A gente sabe que hoje em dia está bem desmitificado isso, né? Então, antes o rosa era só associado à mulher, só a mulher usava rosa. Hoje em dia a gente vê vários homens, vários meninos usando rosa. Porém, quando a gente fala aí de sites, né, de sistemas, ainda o rosa ele é mais voltado para o público feminino ou para o público infantil também. Então, nós temos aqui ó, o site da Marisa, tem outro site aqui, ó, Mais Mulheres, outro site de jogos aqui infantis mais voltados também para meninas. O preto, que é a minha cor preferida, associado a ambientes noturnos, balada, festas, submundo, suburbano e pirataria. Além disso, também pode significar elegância, seriedade, luxo e sofisticação. Então, sites aí de download de filmes, sites aí de conteúdo adulto, sites de baladas, por exemplo, costumam utilizar bastante o preto, ok? Claro que tudo depende do contexto, né, pessoal, e das combinações que vocês vão fazer aí juntamente com a cor principal. O dourado, ele está associado à realeza, ao luxo e à riqueza. Então, não precisa nem falar, né, gente? Quando você vê uma coisa dourada, normalmente você já associa, né? O ouro é uma coisa cara, né? Um item caro. Então, normalmente o ouro, ele é utilizado dentro dos sistemas, dos sites, para remeter uma coisa mais sofisticada, uma coisa assim mais luxuosa, que remeta mais à riqueza, né? Poder aquisitivo. Então, também aqui uns exemplos, né, de sites que fizeram uso do dourado. O marrom, que é associado ao café, chocolate, madeira, é uma cor assim mais conservadora, clássica, bastante utilizada aí por hotéis que têm esse estilo, né? Então, hotéis, fazendas que têm esse estilo mais rústico, né? Normalmente optam por usar o marrom também nos seus sites. Então, coisas relacionadas a café, a chocolate também utilizam essa cor. Então, é uma combinação de cores interessantes aqui, que até tem nessa imagem do lado, seria o marrom com dourado, com um pouquinho de laranja, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo, tá? Lembrando que esse slide eu vou deixar disponível para vocês aqui no canal, ok? Se tiver qualquer dúvida com relação a qualquer coisa que eu falei aqui, vocês podem mandar mensagem no chat, tá? Aqui do Teams mesmo, de preferência, ou no WhatsApp, tá bom? Mas acredito que esteja bem tranquila essa parte, tá? Depois disso, tem alguns exercícios, são 8 exercícios que vocês vão responder para mim, só que vocês não vão responder nesse slide, tá? A gente vai fazer igual semana passada. Eu fiz um forms para vocês. Dentro desse form, as mesmas perguntas que estão ali no slide estão aqui. Como eu falei semana passada, não quero que vocês vão lá no slide, copie e cole aqui para dentro.
tentem responder com as suas próprias palavras, tá? E esse Forms, ele vai estar disponível para vocês lá na aba tarefas aqui do canal que eu postar o vídeo, tá? Pessoal, relacionado ao Forms, deixa eu dar uma orientação para vocês. Ele tem algumas configurações dentro do Forms que você só pode responder uma vez, tá? Então, se você clicar para responder, você termine de responder tudo, não feche, tá? Então, você vai abrir o Forms, responde tudo e depois você clica lá no enviar, no devolver, tá? Não clica no Forms e fala, depois eu continuo fazendo, porque senão ele pode dar algum probleminha na hora de enviar suas respostas, tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham conseguido entender tudo que eu falei. Mas, qualquer problema, vocês sabem onde me encontrar, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigada aí pela participação de todo mundo. Não esqueçam de fazer exercício e de dar aquele feedback que eu peço em todas as aulas, ok? Então é isso. Obrigado para todo mundo aí que participou da aula e até a próxima. Tchau, tchau.